Eu estava Valeu. falando que o padre Fábio de Mello é o padre socialmente aceito, assim como o Cortella, o Karnal, eu ia falar Cornal, é um crossover aí de Cortella e Karnal. O Karnal é o intelectual socialmente aceito, né? Que é aquilo que eu estava falando antes, voz impostada, todo emperdigado na sua postura e que não fala nada fora do mainstream aceito pela imprensa, pela classe artística, etc, etc. Se quando você pega um padre observante, como o padre Paulo Ricardo, ou quando você pega um intelectual ali rigoroso na defesa dos seus princípios, como um Olavo, quando o Olavo ele escrevia na Época, escrevia no Globo, quando ele começou a se tornar incontrolável pelo mainstream, ele saiu desses meios de comunicação. Né? Esses meios de comunicação eles não conseguiam mais tolerar, abarcar um Olavo. Né? Então, eu acho que isso explica um pouco dessa fama tanto do padre quanto do carnal. Né? Como você estava falando o, a princípio você estava falando sobre o conteúdo e a forma. E eu acho muito interessante porque é o seguinte, evidente, livros de filosofia, de fato, você não vai ficar rico no Brasil. Livros de filosofia pesada, e por aí tal, não é? É muito difícil. Então é normal, não vou dizer que normal significa que seja certo ou errado, mas é recorrente que o pessoal da filosofia, os mais famosos, vamos dizer assim, os filósofos da grande mídia, né, do establishment, né, eles venham a fazer discursos água com açúcar. Para fazer palestra na empresa, para ser chamado para explicar um negócio X, daquela maneira, não é? Com aquelas alegorias infantis. Tá? Eu não vejo problema nenhum, faz parte do jogo, até porque dá muita grana isso, não é? E, pô, a gente sabe que isso não é um problema ele ganhar dinheiro. O problema, conforme o André dissera na análise anterior que ele fez do Cortella, é se vender como um filósofo profissional. Não é? Então, essas duas coisas, entre o sujeito, ele ser coach, mas se eu colocar esse nome coach, não pega bem, né? Então vou dizer que eu sou filósofo. Pior, o Karnal ele é pior ainda, porque nem formado em filosofia nem livro de filosofia tem. Se tem, alguém pode dizer qualquer um livro que ele explique a sua própria teoria filosófica, tá? Ele se formou em história, e as pessoas chamam ele de filósofo, 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 e nenhuma correção. Porque, de fato, o título, ele é bonito nas classes falantes. Estamos aqui com o filósofo. Se você for um filósofo, mas de fato não concordar com o discurso corrente, aí você é terraplanista, aí você é qualquer coisa. Entendeu? Mesmo que você não defenda a terra plana, negacionista, um monte de coisa. Esse é o problema principal. Um problema de caráter ético. Não tem problema. O sujeito, ele pode dar as suas palestras na empresa, ele pode dar seus conselhos sobre o problema no amor, o problema do ego no mundo contemporâneo. Isso é muito interessante porque o nosso querido professor que já está falecido, que eu só o li, que eu só apenas tive vislumbre da sua sabedoria em livros, é o próprio, esqueci o nome dele, Viktor Frankl, né? Então o Viktor Frankl, ele falou uma coisa muito interessante que a maioria das coisas que ele ensina, que ele expõe no livro, algum tempo atrás, antes dele, sei lá, ele até fala, sei lá, uns 40 anos atrás, provavelmente se procuraria um padre ou um pastor, um religioso, para falar sobre coisas em relação ao sentido da vida. Não é? Ele até aponta assim, por causa da modernidade, a falta de sentido, o sujeito ele está perdido, você já não tem mais a religião como parâmetro, então as pessoas vão buscar pessoas como eu, que um religioso, sei lá, quando eu era pequenininho, resolveria
essas questões sobre o sentido da vida e tal, não é? Hoje é muito pelo contrário, você percebe que as perguntas não são levadas tão profundas quanto era para o Viktor Frankl, não é? Como descobrir o sentido da vida, o que fazer, etc. São perguntas assim mais, não vou dizer mais rasteiras, mas problemas cotidianos que antigamente todo mundo saberia resolver e hoje as pessoas não sabem mais. Como que eu faço? Olha, eu tenho 40 anos e nunca me relacionei, o que eu faço? Você entendeu? Perguntas, essas de perguntas, sei lá, 20 anos, todo mundo saberia a resposta. Eu não sei me relacionar? Como é que eu faço para o menino X me dar atenção? Ou a menina Y? Todo mundo saberia a resposta. Então, aí você, por exemplo, você vai olhando essas palestras, você percebe que as perguntas não têm também uma profundidade para o sujeito ter uma vida virtuosa ou também ir além da própria materialidade, certo? São sempre perguntas assim envolvendo como eu posso ter mais prazer, não é? Ou como posso ter mais bens materiais. Que, por sinal, isso é uma coisa que o professor Gugu levanta bastante, não é? Ele até aponta, isso há muito tempo, que uma das tentações que nós temos hoje, né, é ser feliz e a vida profissional. Então você percebe que, basicamente, as palestras motivacionais, sejam dos Três Mosqueteiros aí, ou de qualquer outra pessoa que está nessa mesma linha, sempre entra nessas duas questões. Como ser feliz ou como ter uma vida profissional. Por quê? Afinal, hoje em dia, ninguém quer ter uma vida uma vida estável. As pessoas querem ser ricas. Porque uma vida estável, se você imagina o seguinte, sei lá, na época de Moisés, né, vamos avaliar aqui. Qual é a diferença entre um faraó e um hebreu que estava sendo escravizado naquela época? Era uma diferença absurda, né? Abismal. Assim, a gente não consegue nem pensar no tamanho dessa diferença, né? Agora, qual que é a minha diferença? Eu, Luciano, estou falando aqui, uma pessoa da classe média baixa, para alguém da classe média alta no quesito de produtos materiais. Eu tenho chinelo. Ele também tem chinelo. Tudo bem, o chinelo dele deve custar R$150. O meu custa quanto? 10 conto? Comprei ali sei lá, no camelô. Enfim, mas nós dois temos chinelo. Eu tenho uma bicicleta, que eu paguei R$600. Ele também deve ter uma, sei lá, de 5 mil, não sei. Eu como arroz, feijão e uma mistura todo dia. Eu me alimento todo dia. Ele também se alimenta. Deve ser com produtos mais caros, que ele vai comprar, sei lá, no Santo Marché, enfim. Mas nós nos alimentamos. Eu tenho roupa de variadas marcas, por sinal. Essa é uma camiseta da Adidas, da seleção japonesa. Ele já deve ter de todas as seleções, já deve ter a camiseta atual da seleção japonesa. Então você percebe que, tirando os casos de um nível de miserabilidade, basicamente, o que você tem, um rico tem. Só que o produto dele é melhor. Por exemplo, eu estou com um celular aqui, eu estou com um Samsung, sei lá qual versão é essa daqui. Ele já deve estar com o iPhone novo, que saiu esse ano, o 10. Só que nós dois temos o celular. Se nós fôssemos pensar, por exemplo, naquela época do faraó, nas suas devidas proporções, evidentemente, o faraó teria celular, eu não teria, nem saberia o que é. O faraó tem comida todo dia. Eu, sei lá, se eu tivesse, seria um grão. Então, se você pensar, de certa forma, no quesito materialidade, quase toda a humanidade, ou pelo menos quase todo o Ocidente, está bem servido. Certo? Às vezes a única diferença é a marca. Eu tenho um carro do ano 92. Ele já comprou o carro desse ano. Os dois têm carro. Que até então era algo impossível de se existir até então. Não é, nossa,
A diferença é só o sujeito tinha carro e a população normal jamais seria um carro. Então, dito isso, dito posto, a gente percebe o seguinte: olha, estamos bem de bens materiais, dificilmente alguém passa fome, a não ser que seja um sujeito miserável, realmente esteja abaixo da linha da pobreza, tá? Ou que não tenha um celular, alguma coisa assim, por aí vai. Mas todos nós já temos bens materiais. Então a busca não é mais a estabilidade, a busca é ser rico. A gente percebe, por exemplo, isso, quem entra no Instagram sabe. Quais são a maioria das propagandas de marqueteiros? Ah, vem aqui fazer marketing digital, lance seu curso virtual para ficar rico. Não é nunca assim, você, vem aqui para você ganhar uma graninha extra. Assine o Oliver Club, faça o Oliver Club para ganhar uma graninha extra. Não. Luciano, faça o Oliver Club para você ficar rico. Não é? Então, as pessoas desejam superar a própria estabilidade e ser muito mais do que isso. Ser uma pessoa rica. Não é? E qual é o outro quesito que nós estávamos falando aqui? A felicidade. Conforme eu sempre explico. Eu não, né? Aristóteles. Tá? Então ali, você tem a felicidade. Olha, fala, seguinte, é só você ser virtuoso. E a felicidade, uma hora ela aparece. Porque a felicidade não está ligada com as emoções, necessariamente. Um sujeito, ele pode estar triste, ele pode estar decepcionado, mas ele pode continuar feliz. Então, por exemplo, você está simplesmente querendo dormir. Né? A sua preguiça chama. Não, mas aí o demoninho fala com você. Não, continue dormindo, tal. Seja feliz, tal. Mas se eu não acordar cedo, como que eu vou trabalhar mais? Como que eu vou ganhar? Né? Então você pode acordar cedo. Evidente, um exemplo banal, aqui, só no sentido pedagógico, né? Você vai acordar cedo, você pode acordar assim, cansado, mas você sabe que a longo prazo você vai se dar bem do que você obedecer aquele senso emocional que está te obrigando a ficar ali. Então, a felicidade ela está ligada muito com os sentimentos. Isso eu percebo até nas próprias palestras, que eu vejo assim de palestras emocionais. Se você entra, por exemplo, faça um exercício, para o pessoal do chat. Entra nesses sites, UOL, Folha, Estadão, e vá na seção ali sobre casamento, sobre vida profissional, sobre vocação, sobre não sei o quê. Você vai perceber, cara, o que você tem que fazer para você ser feliz? Não, você tem que fazer o que seu coração manda. A resposta banal, mas é o quê? Tem que fazer o que os seus sentimentos mandam, certo? Então, se você está com problema no casamento e você está se sentindo ruim por causa disso, o que você vai fazer? É evidente que você vai separar. Você não vai lutar, não é? Os dois não irão lutar, por quê? Porque tem que fazer aquilo que o sentimento manda. Apareceu uma mulher bonita, minha mulher já tá velha, feia, apareceu uma novinha lá de 20 anos lá em cima de mim, tchau. Meu marido não sei o que, apareceu o menininho bombadinho, tchau, por quê? É o sentimento que manda. Eu tô falando tudo isso porque, chegando ao ponto principal agora. Então, as palestras, né, desse pessoal também é desse nível. Não é uma coisa assim que você pode esperar uma superação filosófica. No sentido, vamos citar Aristóteles, vamos falar como funcionam os antigos, e etc. Como é que funciona? Não. Vamos dizer o discurso corrente, porque o discurso corrente ele vai fazer com que eu permaneça na mídia, detalhe muito importante, e que eu ganhe mais dinheiro também. E detalhe, eu ainda vou me apresentar como filósofo. E evidente, eu não vou ser purista nesse sentido, então o cara tem que ser filósofo como Sócrates. Não, ele pode ser um Nietzsche na vida. Mas, pelo menos ele vai ter ali a sua própria teoria, né, sobre como entender a própria realidade. Mas nem isso tem. E justamente esse pessoal, ele entra nessa coisa do mundo contemporâneo muito forte, que é ficar a carreira profissional, né, e o problema da felicidade, que é um problema padrão que ninguém sabe hoje em dia, que sei lá, sua avó, se ela tivesse triste, ela não ia falar isso.
vou fazer o que estou feliz? Não, eu vou continuar a minha vida aqui, me esforçando, batalhando, etc. Não vou abandonar tudo. Hoje ninguém sabe. Aí entra, essa galera vem e fala aquilo que não deve falar, né? Evidentemente, não vai falar coisa boa, né? Eu terminei minha apologia.